Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindas ao Hoje Pode Podcast. Eu sou Nádia Figueiredo, sou a host 1, à frente das histórias. E no suporte técnico, dando vida às nossas conexões, o Jonato Figueiredo e o Johnny Souza. Hoje, na série Visão de Mercado, Ideias e Negócios, vamos conversar com Ítalo Menezes, barbeiro visagista, administrador e empreendedor. Então já fica por aqui, nos segue nas nossas redes sociais e vamos juntos nessa jornada empreendedora, porque hoje pode e conectar a comunidade é o que nós fazemos. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Nádia Figueiredo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, você? Satisfação em receber você aqui, não é? Aceitar o nosso convite para essa conversa sobre empreendedorismo, tua jornada, te conhecer melhor como profissional e como pessoa. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra para mim estar aqui e vai ser um bate-papo maravilhoso. Hoje pode? Hoje pode. Ah, então vamos lá. Então, assim, para que as pessoas que estão em casa, não é, nos assistindo a essa conversa, a gente precisa revelar os objetivos desse bate-papo, que são revelar o potencial do visagismo masculino na barbearia. Pouca gente conhece, não é? Então, é necessário que a gente esclareça para o nosso público do que vamos falar, não é, nesse momento. Então, mostrar como essa técnica se tornou diferencial competitivo no setor da beleza masculina, é inspirar outros empreendedores compartilhando tua jornada, os teus desafios, os teus aprendizados, não é? Porque vamos combinar, você transformou essa habilidade num negócio rentável e reconhecido. Não é? E incentivar a inovação, conectar esse visagismo a demandas modernas, por exemplo, a autoestima masculina. Não é? A gente olhando um pouquinho para a história, a gente vê que o homem não tinha tanto essa coisa de cuidar da aparência e hoje esse tabu foi quebrado. Sim, mudou completamente, né? Hoje a gente já tem um homem muito mais interessado na imagem dele, até porque isso está muito atrelado também a sucesso profissional, perfeitamente. Posicionamento, entre outros, né? Então a gente vai começar aqui a nossa conversa falando da tua infância, né? A tua infância e os primeiros passos como empreendedor. Então, a gente quer saber um pouco sobre a tua infância, como foi crescer em Demerval Lobão, o que te influenciou a seguir o caminho do empreendedorismo. Então, basicamente a minha história foi o seguinte, né? Eu venho de uma família humilde, mas a minha mãe sempre foi, até hoje cabeleireira. Então, daí começou mais ou menos o interesse por essa área da beleza. Mas, inicialmente, não era algo que eu gostava ou que eu queria. Então, durante a minha infância e minha adolescência, eu passei por essa transição de não saber o que eu queria. Porque eu sabia que eu queria empreender em algo, mas ainda não sabia o quê. Até que, quando realmente eu fui começar um negócio, eu falei, poxa, a minha mãe já é da área da beleza, então ela me incentivava muito e eu decidi topar para a área da barbearia e estou hoje muito feliz por isso. E aí tem toda aquela coisa do desejo pessoal de autonomia, não é? Exatamente, né? A gente tem hoje muitas pessoas que querem empreender de alguma forma, mas não sabem como. Elas muitas vezes não sabem por onde começar e às vezes a oportunidade de um negócio ela está mais próxima do que a gente pode imaginar. Às vezes você só precisa melhorar aquilo que já existe, né? E aí conseguir ter sucesso com aquilo. Especificamente esse interesse da barbearia, como é que foi? Você identificou um nicho de mercado? Como é que é isso? Então, eu sempre quis realmente encontrar uma versão melhor de mim. Eu não sabia, né? Minha mãe cortava ali meu cabelo e tal. E eu sempre achava, cara, por que meu cabelo, às vezes, eu tô achando que poderia ficar assim melhor, de uma outra forma. E eu via muitas pessoas com um corte de cabelo que, quando cortado, ficavam piores do que quando estava grande. Nossa! Né? E aí, o que eu imaginei? Cara, mas por que está acontecendo? Então, foi quando eu entrei na área da barbearia. E aí eu aprendi técnicas, aprendi a cortar cabelo e tal. E quando eu fui para o mercado, eu ainda me deparei com isso. E não sabia entregar uma imagem adequada para o meu cliente. Eu só sabia cortar cabelo. Foi até que eu descobri o visagismo, né? O visagismo ele vem de visage, é uma palavra francesa, que foi criada a partir de uma conversa com um cabeleireiro e um paisagista. Né? O paisagista é o que projeta, né? Ele não é um jardineiro. E aí, a partir dessa conversa, o cabeleireiro falou, olha, eu não sou só um cabeleireiro, eu também projeto imagem.
Daí nasceu o visagismo e técnicas ali a partir da proporção áurea e outros conteúdos que identificaram o que é realmente beleza, o que entrega beleza para uma pessoa, as proporções do rosto, o formato e dentre outras coisas, né? E aí foi quando eu me interessei e hoje eu estou na barbearia trazendo muito esse lado do visagismo como diferencial. Perfeito. Quando a gente vai começar, toda pessoa que vai começar um negócio, ela tem sempre algumas inseguranças, né? É o capital insuficiente, é o medo de falhar, não é? Todo empreendedor ele passa por isso. Como você lidou com essas questões? Bem, eu fiz do limão limonada. Como é que foi isso? Quando eu terminei minha formação em barbearia, que eu fui realmente começar um negócio, eu passei por essas dificuldades. Né? A maioria dos negócios, a gente sabe que 50% dos negócios hoje no Brasil, eles quebram no primeiro ano, né? Por vários fatores. E eu me deparei com isso. Eu não tinha clientes, então eu meio que tive uma frustração, porque é normal de você não ter clientes logo de início. Claro. Então o que eu falei? Cara, enquanto eu não tenho clientes, eu vou passar a estudar. E aí naquele ano eu já tinha feito o Enem algumas vezes, falei, eu vou precisar estudar não só essa área, eu preciso estudar um pouco de gestão. Então eu estudei para fazer o Enem naquele ano, primeiro ano que eu não tinha muitos clientes. Fazendo o Enem, eu passei, eu ganhei uma bolsa integral para cursar administração, e aí cursei, né, o curso completo, e no segundo ano seguinte a barbearia ela já começou a ter uma melhoria, não só porque eu sabia cortar cabelo, mas também porque eu passei a melhorar essa questão do gerenciamento administrativo mesmo do negócio. Com as ferramentas adquiridas na graduação em administração. Exatamente. Perfeito. Você falou de clientes, né? Quando a gente começa um negócio, não é, a gente, claro, foca no cliente, né? Então, assim, quais foram os primeiros clientes que confiaram no teu trabalho e como isso impactou a tua confiança como profissional? Bem, a gente imagina muito que inicialmente virão as pessoas mais próximas de você, Sim. né? Família, Natural, né? amigos. Só que, na realidade, não é bem assim que acontece. É claro que tem as pessoas, né, que são exceções, que vão lhe dar uma força, uma moral, mas vão aparecendo pessoas ali, né, e a partir disso você vai começando a criar uma cartela de clientes. A pessoa vai passando o seu trabalho para outras e a gente começa aí a ter uma notoriedade. Então eu comecei a focar no público jovem. Falei, poxa, eu vou focar no público jovem inicialmente, público que é adolescente e tal. Então eu comecei trazendo meu trabalho voltado para esse público. Cortes mais modernos, cortes que a garotada queria. E então eu comecei por aí. Eu primeiro firmei minha cartela de clientes a partir desse público, e aí depois eu fui aumentando para outros, né? Um público mais maduro, quando eu descobri o visagismo aí, para entender um pouco mais sobre intenção de imagem, né? Como projetar uma imagem. A gente sabe que hoje a gente tem assessoria que projeta a imagem de uma pessoa, de uma autoridade, e não é diferente quando se trata do estilo, da imagem, do cabelo, da barba, né? De outros aspectos. Entendo. Ser barbeiro e ser empreendedor, como conciliar essas duas coisas? Quais são as habilidades? Bem, é uma coisa que não tem como você ter sucesso só com uma delas, né? Nesse ramo. Ser barbeiro e ser empreendedor é uma coisa que tem que caminhar junto, né? Porque se você é muito bom tecnicamente, mas você não sabe gerir, não tem sucesso. E vice-versa também é a mesma coisa. Então, mais você uma tem que vez, estudar. a questão da administração, não é? Essa graduação em administração é o diferencial que te ajuda a fazer também essa gestão financeira. Exatamente. Né? Olha só, maravilha. Ítalo, a gente entra agora no bloco falando mais de forma aprofundada nos fundamentos do visagismo e da harmonização. Mas antes a gente vai pedir um café para os nossos hosts, que né? bom. Nós temos aqui um cafezinho, uma água para a gente dar sabor a essa conversa, né? Tá certo. Um cafezinho, deixar a conversa bem esperta, bem Legal. dinâmica, com um bom cafezinho. Bom, antes de mergulharmos nessas técnicas, não é? E nesses segredos por trás do corte de uma barba perfeita, não é? É importante que as pessoas saibam o que é, de fato, o conceito do visagismo, que, como você já colocou, vai muito além da tesoura e da máquina. Né? Então, assim, didaticamente, o que é o conceito do visagismo, né? De forma mais aprofundada, porque o teu portfólio já apresenta assim, barbeiro visagista, não é? E aí
eu vi também no teu portfólio que são 3 pilares aqui: estética, essência e intencionalidade. Então, fala para o nosso público esse conceito, né, de visagismo nesses 3 pilares: essência, estética e intencionalidade. Bem, de forma bem resumida e prática para que todos entendam, a essência é quando você quer transmitir aquilo que você é, aquilo que você tem. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu quero uma conectividade com o meu público, quero transmitir uma imagem de simplicidade, ou de alguém muito direto ao ponto, ou de alguém que eu vou precisar abraçar. Vamos supor o seguinte: a figura de um psicólogo, por exemplo. Sim. A figura de um psicólogo, ele tem que transmitir para o público dele essa imagem de aconchego, essa imagem de que, olha, você pode contar comigo, eu estou aqui para te ajudar. Então, você entregar uma imagem muito agressiva, por exemplo, uma barba muito imponente, um cabelo muito espetado, isso vai passar uma outra imagem. Então, às vezes, não transmite a essência que você gostaria. Então, se eu quero um público jovem aqui, um cantor de funk, por exemplo, ele tá com o cabelo muito arrumadinho, isso não vai passar a essência dele, porque a essência dele é um público mais jovem, né? Essa questão um pouco mais da rebeldia e tal. Mais ousado. Então, isso é essência, é quando você consegue transmitir a essência através da sua imagem, antes de falar qualquer palavra. Depois a gente tem aí a questão da intencionalidade, é o segundo passo aí, não é isso? Foi questionado? Estética, essência e intencionalidade. Isso. No caso da essência, a essência a gente já falou, a estética, eu vou falar logo da intencionalidade. Perfeito. A intencionalidade é o seguinte, é quando você não por exemplo, aquilo, mas você precisa entregar uma intenção de imagem. Vamos supor que eu tenha um cargo numa empresa e de repente sou promovido. Eu preciso transmitir mais autoridade, eu preciso transmitir mais segurança ali para os meus interlocutores. Enfim, exatamente. Então eu preciso ter uma intenção de autoridade. Ou então a minha intenção é de fato ter essa questão de vamos supor, eu tenho que ser mais simples, eu tenho que ser mais extrovertido. Então um cantor, ele tem que realmente passar ali um cabelo, vamos supor, que ele quer transmitir uma imagem de mais, deixa eu ver uma palavra que vai realmente de conectado com a música, conectado com a música, exatamente. Isso é intencionalidade. E a estética, ela é justamente todo o visagismo, toda proposta de visagismo, ela tem que passar pela estética, que é justamente quando a gente vai analisar as proporções do rosto. Então vamos analisar o seguinte: no visagismo a gente tem um rosto padrão, que é o seguinte: a altura do seu rosto, ela deve ter 1,618, ou, para a gente trazer aqui um valor mais aproximado, 1,5 a largura do seu rosto. Então, a gente vai compensar partes nesse sentido. Então, hoje, o rosto na estética, que é o mais valorizado, é um rosto retangular. Então, às vezes a pessoa chega e fala: olha, meu rosto é muito redondinho, eu não gosto desse efeito, tal, né? Parece que eu sou mais gordo, ou alguma coisa assim. Então a gente vai, olha, você precisa ter volume na parte inferior, seu terço inferior precisa ganhar volume. Ou então a gente vai projetar um topete para a gente alongar o seu rosto, né? Ou então, meu rosto é muito fino e comprido. Olha, para você um topete não é legal. A gente precisa diminuir, harmonizar esse rosto. Então, a harmonização facial, ela já trabalha isso de várias formas, seja modelando ali uma boca, né, preenchendo alguma parte, mandíbula, que a gente faz com barba, inclusive. Então, enquanto a estética modela uma mandíbula bem marcada, imponente, que é hoje o rosto marcado, né, é bem valorizado, a gente faz isso com barba, só que trazendo os pontos certos, né? A gente coloca o volume, tira o volume dos pontos certos aí para entregar uma imagem bem bacana. Então, essas são as principais diferenças entre um corte, entre uma barba convencional, entre fazer uma barba convencional, um cabelo convencional e o visagismo, correto? Exatamente. A gente projeta uma imagem, né? Certo. E essa identificação desse nicho, né? Os desafios de transformar isso num negócio rentável, um negócio reconhecido. E aí a gente fala de análise facial e personalidade, questão da essência que você já começou, com esse processo de identificação, formato do rosto, proporção ideal para propor o corte ou uma barba. Porque veja, tem cliente que ele realmente pede um estilo que não combina com o dele, não é?
Às vezes ele quer um estilo que pode não ser o mais harmônico para ele. Como é que é esse processo dessa identificação do rosto do cliente e muitas vezes convencer o cliente de que isso vai ser bom para o formato de rosto que ele tem? Bem, a gente espera muito qual que é a intenção do cliente, né? O cliente chega e tem gente que fala, olha, eu quero o corte exatamente como está nessa foto. A gente vai executar. Mas tem gente que chega e fala, olha, eu quero uma imagem que é melhor para mim. Então, ele está buscando ali um auxílio, né? Que a gente realmente dê uma opinião. Ou seja, alguém que chega que tem um queixo pequeno, uma testa mais larga, um rosto muito redondo, como você colocou, porque o visagismo é sobre equilíbrio, não é? Como é que você define a barba perfeita? Bom, exatamente por essas proporções. Vamos supor o seguinte, que uma pessoa tem uma testa que ela considera muito grande. Nós temos no nosso rosto 3 proporções, basicamente. Da linha do seu queixo à base do seu nariz é o terço inferior. Da base do nariz à linha da sobrancelha é o terço médio. Da linha da sobrancelha, a hairline do cabelo, que é onde começa, é o terço superior. Esses 3 terços, eles têm que ter uma proporcionalidade. Perfeito. A partir do momento que isso foge, a gente compensa em outros. Então, se ele tem uma testa maior, a gente compensa em barba. E isso entrega proporção. Ainda sobre intencionalidade e comunicação, como é esse processo de ajudar a descobrir de fato o objetivo do cliente, porque como ele desconhece todas essas técnicas, às vezes ele chega no salão com essas dúvidas, né? Às vezes quer parecer mais sério, parecer mais jovem. Como é que é ajudar isso? Bem, existe um teste também, existe um teste que a gente também utiliza que ajuda muito nisso, que é a questão do perfil comportamental, os temperamentos, na verdade. E os temperamentos, eles nos ajudam muito, porque muitas vezes o que vai entregar proporção para um cliente é um certo tipo de corte ou de barba. Só que dos 4 temperamentos, tem temperamentos que gostam de mais atenção, outros mais descrição. Então, às vezes, vai ter cliente que esteticamente vai ficar legal, mas a postura dele, o temperamento dele, ele não vai gostar daquilo. Ainda que fique bom, mas no olhar dele não vai ficar legal. Então, é justamente fazer o que fique legal e que ele também se sinta bem. Mas a barba perfeita, ela seria a que agrada o cliente ou que harmoniza e comunica a essência dele? Eis a questão. Eis a questão, né? A gente tem que entrar em um consenso, né? De fato, o próprio cliente, ele diz qual que é a prioridade dele. Sim. Muitas vezes, aquilo que vai ficar legal nele, ele não vai se sentir bem. Porque aquilo, olha, ficou muito legal em mim, mas eu não gostei dessa imagem. Eu achei que ficou muito pesado, ainda que eu fiquei com o rosto bem marcado, mas eu não quero essa imagem para mim. Então, é muito sobre comportamento também, sobre personalidade. Exatamente, né? São multifatores, né? Isso, muitas camadas. E aí camadas. a gente, através de uma conversa com o cliente que a gente tem, a gente entende o objetivo dele e a gente começa a trabalhar em cima disso. Olha, como usar barba e cabelo para transmitir, não é? Essência, transmitir autoridade, jovialidade, sofisticação, dependendo da necessidade. Qual é o macete? Bem, nós temos a questão dos símbolos, os arquétipos, né? Por exemplo. Muito interessante, arquétipos. Então, o que acontece? Quando a gente pensa, quando eu falo o seguinte, olha, Nádia, eu quero uma forma que transmita segurança, estabilidade, força, esses 3 pontos, pronto. Qual que é a figura que mais transmite isso? Uma figura quadrada ou uma figura do círculo? Qual que transmite mais estabilidade, força e segurança? O círculo, o quadrado ou o triângulo? Na sua opinião, qual dessas transmitiria isso? Olha, olhando para a milenaridade da coisa, o círculo. O círculo. É. Mas seria o quadrado. Porque o quadrado, o que acontece? Quando a gente pensa no quadrado, a gente pensa numa base reta. A gente pensa na segurança, em estabilidade. Uma casa, ela é reta. Sim, uma rua, né? Faz sentido. É reta. Então, formas quadradas transmitem essa questão de imobilidade, de algo mais firme, né? Linhas circulares sempre vai transmitir uma imagem de mais suavidade. E isso está em tudo na natureza, né? Por exemplo, as ondas do mar, circulares, né? Por exemplo, quando você quer aquele movimento do Fibonacci. Isso, Fibonacci, né? Que é a questão da proporção áurea. Então, basicamente o círculo transmite isso. Tudo que você quer suavidade
você traz isso com círculos, né? Se eu quero uma imagem, eu quero uma imagem mais suave, não tem pontas essa imagem, ela é mais arredondada, né? Então, a gente tem isso. Instabilidade. Instabilidade é o triângulo. Tanto é que em qualquer material que você vê que transmite perigo, o símbolo do perigo é justamente um triângulo. Tá lá na advertência, né? Exatamente. Aparece como advertência. Porque a imagem do triângulo de ponta, ele vai transmitir instabilidade. Então, isso tem instabilidade, alguém ali que é dinâmico, pode ser alguém dinâmico ou alguém instável. Então, qual que é a ideia do cliente? Olha, eu quero transmitir segurança. Não, eu quero transmitir instabilidade. E a gente vê muito isso em filmes. Por exemplo, todos os super-heróis, né, que você imaginar, eles têm formato de rosto quadrado ou retangular. Porque o super-herói, ele tem que transmitir a essência de força, de imponência, de segurança. E o quadrado representa isso perfeitamente. Você não vê um super-herói com o rosto redondo. Estou lembrando aqui, passando um filme aqui na cabeça, lembrando de todos os Supermans. Desde o primeiro, Christopher Reeve, né, até o último, que eu não estou lembrado o nome, mas sim, eles têm um rosto bem anguloso. Exatamente. Né, desse formato. E isso é intencional, porque transmite isso no seu subconsciente coletivo. Por exemplo, vilões. A maioria dos vilões, eles têm um rosto triangular, porque o triângulo, ele transmite instabilidade, alguém que é imprevisível. E vilão, ele precisa de ter isso. Então, lembrei do Magneto. Né? Da Marvel, lembrei todos do Magneto. eles, né? O Coringa, né? Normalmente os Coringas têm esse formato de rosto. Sim. Todos os vilões têm esse formato. E quando você quer trazer uma imagem, uma figura mais, vamos supor, frágil, que precisa de mais cuidado, a gente lembra do círculo. Por isso que crianças, elas têm um rosto redondinho, por isso que desenhos têm formatos para criança, sim, arredondados e, enfim, vários fatores. Mas tudo isso já está no psicológico coletivo. Está no imaginário coletivo. Bom, uma vez feita a barba harmonizada, com todos esses princípios de estética, essência e intencionalidade, a gente vai para os cuidados e manutenção. Quais são os erros mais comuns que os clientes cometem ao cuidar da barba? Porque eles saem lá do salão estilos, ok, sim, harmonizado, bonitinho, proporcional, mas aí os cuidados e manutenção em casa. Quais são os erros mais comuns que os clientes cometem nesse aspecto? Bem, os erros mais comuns que a gente tem é justamente o cliente passar um barbeador para tentar limpar os pelos que cresceram, né, sem ir ao barbeiro. Então, muitas vezes, isso acaba ferindo ali o desenho que a gente fez. E aí, quando ele volta lá, é necessário que a gente faça um projeto novamente, né, porque realmente feriu, ou tentou fazer em casa e não ficou legal. O outro ponto é a questão dos produtos. Muitos homens pensam que para ficar com imagem legal é só cortar cabelo e fazer barba. Só que às vezes a barba ela está desidratada, ela está ressecada, o cabelo está com uma caspa, né, está com dermatite, e é necessário ter cuidados pessoais, né, para ter aí a imagem bem cuidada. Ok. A gente fala agora sobre desafios encontrados no empreender, né? Quais foram os teus maiores desafios para montar o teu próprio salão estilos? Como é que você lidou com a concorrência e buscando se destacar no mercado? Como é que foi isso, esse processo? Bem, os desafios porque é um mercado difícil, né? Um mercado masculino é um mercado muito fiel. Então, quando você vai entrar nesse mercado hoje em dia, o cara que já corta cabelo com um barbeiro, dificilmente ele vai sair de lá para querer cortar com você. Então você realmente tem que ter um diferencial muito grande e conseguir transmitir isso, principalmente através do seu marketing, das redes sociais. Fazer um marketing bem bacana é muito importante, né? E claro, o trabalho bem feito é o melhor marketing que tem. Quando você faz um trabalho bem feito, né, aquilo ali vai passando de um para outro e depois você consegue encher a sua agenda. Nos momentos de dificuldade, você pensou em desistir? Vários momentos eu pensei em desistir, principalmente no meu primeiro ano. Que o que me sustentou foi, eu falei, poxa, enquanto eu não consigo realmente ter clientes, eu vou estudar, eu vou melhorar. Então eu estudava cabelo, eu lia sobre isso, eu via vídeos, eu continuei estudando. Eu falei, quando realmente eu tiver clientes, eu vou estar preparado e vou fidelizar todos eles, né? E que bom que você teve essa sacada. Né?
para se manter no teu negócio, para continuar, não é? Então, Ítalo, a gente sabe que barbearia não é só lugar de cortar cabelo, de fazer barba, é também um palco de histórias engraçadas, né? Sim. Cada cadeira é uma história, cada espelho já refletiu até uma confissão inesperada, e todo barbeiro tem uns bons causos para contar, né? Então, nesse bloco, a gente vai mergulhar nessas memórias, né? Aquele cliente inesquecível, aquele pedido mais maluco, a lição aprendida, o momento que você viveu, não é? Com esses clientes, com essas histórias engraçadas, que mostram que barbearia realmente é muito mais do que um serviço, né? É um espaço de conexão. Então, exatamente. Conta pra gente esses causos, né? Que você vivenciou. Os engraçados. São vários, né? Principalmente com crianças. Eu atendo muitas crianças, né? E é sempre uma emoção. A gente faz o primeiro corte lá. Sempre eu dou um certificado de primeiro corte. Sempre a criança vai lá fazer o primeiro corte. E é engraçado porque vem muita gente. Às vezes os pais vêm os tios, vêm os primos. Eita, ele vai chorar, vai ser o maior escândalo. E às vezes sim, pode ser que seja, né? A criança vem, mas vem todo esse suporte emocional para ela. Né? E aí o engraçado é porque é o seguinte, os pais ficam tão tensos que acabam deixando às vezes as crianças tensas, e aí a gente acaba tendo aquela correria ali toda para fazer, a criança já acha estranho muita gente e tal. Mas é muito engraçado, no caso, a questão da relação com as crianças, a conversa que vai tendo ali. Por exemplo, eu falei, olha, cara, vou passar uma pomada aqui no seu cabelo. Ele, mas meu cabelo não tá doente pra você passar pomada, né? Então a gente vai brincando. Com as crianças são os melhores, mas com adultos a gente também vai ter também alguns casos. Que, por exemplo, eu lembro que uma vez o cliente chegou para mim e falou, olha, é o seguinte, eu quero as laterais raspadas, né? Então, você quer um degradê? Ele, sim, eu quero um degradê. Eu comecei a fazer um degradê, a gente começa com 0. Ele falou, cara, passou um 0 no meu cabelo aqui. Eu falei, ele disse, não, é raspar no 3 aqui na lateral. Olha. Então, assim, isso serviu de aprendizado, porque eu falei, poxa, às vezes a questão da percepção do que é raspado para um, não é para outro, né? Pra outro. Então, isso melhorou muito o meu atendimento, principalmente na sondagem, ali de não errar mais nisso, né? Tá, mas o que é raspado para você? Raspado para mim é tirar um dedinho aqui, vai deixar a minha cabeça raspada. Ou então passar realmente um 0 ali, né? Entendi. Mas, de fato, com as crianças sempre foi mais legal mesmo, divertido ali. Eu tento aproveitar ao máximo, enquanto muitos profissionais não atendem crianças, eu gosto de atender crianças porque é um momento que eu me distraio, que eu me divirto, né? A conversa ali é coisa muito aleatória, ele fala uma coisa, ele já tá falando outra. E eu gosto de conversar enquanto eu atendo, né? Enquanto muito que ignoro, eu converso com as crianças e me divirto também. História mais marcante que você viveu? A história mais marcante foi, sem dúvidas, é a questão das críticas, né? A gente acaba tendo muito essa questão de coisas boas, só que a gente também recebe muitas críticas. E nem sempre são críticas que você, poxa, poderia ter sido mais tranquilo. A gente tem críticas, as pessoas, não gostei, não ficou do jeito que eu imaginei que ficaria. E isso é super natural para quem está começando, principalmente. Porque quem está começando, ele está sujeito a errar. Nós somos seres humanos. Isso. E eu já errei muito cabelo. Eu não tenho vergonha de falar isso, né? No meu início, eu errei cabelos, né? E isso, com certeza, foi muito marcante. Porque sempre que a gente tinha uma coisa dessa, né? E eu que sempre procurei fazer o melhor, eu me sentia muito mal. E às vezes, será que você quer para mim mesmo? Mas aí a gente vai lá, né? Passa por aquilo ali e fala, na manhã eu vou melhorar. Maturidade emocional. Buscar aprender mais. Exatamente. Isso é muito importante. Sim. Já teve algum cliente que te surpreendeu com um pedido completamente fora da caixinha, fora da norma? Isso é o que mais acontece, né? Os clientes chegam e já falam assim, olha, é o seguinte, eu não sei se tu vai me entender, mas eu tô querendo criar um corte de cabelo. Um corte de cabelo. E aí ele fala o jeito que ele quer e eu tenho que imaginar como que eu vou executar aquilo ali. E a gente chega com desenho. Né? Esses dias, por exemplo, o cara falou, olha, é o seguinte, minha namorada falou que a prova de amor que eu tenho que dar para ela é desenhar uma letra do nome dela no meu cabelo. Olha isso, minha gente. E a gente fez, né? A gente fez lá um L, né? O R, na verdade, que é inicial,
dela, no cabelo dele, e, enfim, ele foi para casa e depois ainda mandou mensagem. Ela ficou feliz, viu? Ela ficou feliz. Porque... Te deu um feedback. Entendeu? Rapaz. Então acontece isso, né? Enfim, são várias histórias que a gente fica se rindo depois, pensando, mas é muito bacana. Momento mais gratificante até agora? Sem dúvidas, assim, o momento mais gratificante é o feedback positivo dos clientes, né? Sempre que eu termino um corte, eu já finalizei corte que a pessoa, poxa, para mim isso aqui foi libertador, né? Eu tive algumas clientes, principalmente mulheres, né? Que a gente atende clientes mulheres também, que tem um cabelo comprido e elas querem um cabelo curto, elas têm ali a questão de uma identidade que elas já se veem daquela forma, só que muitas vezes a família não aceita, e enfim, quando realmente aceitam, que vão lá e a gente faz esse corte o cabelo na cintura, eu vou fazer um corte curto, e você vê a emoção da pessoa, cara, isso aqui para mim foi libertador, agora realmente eu vou conseguir ter uma identidade que eu queria, né, passar para o mundo ali uma versão que eu queria de mim. Então a gente fica muito feliz, porque a gente sai de um simples corte de cabelo para a gente realmente mudar ali, né, devolver a autoestima e fazer a pessoa realmente ficar feliz, né? Maravilha. Bom, a gente fala sobre atendimento, né? Atendimento domiciliar e inclusão, mas antes a gente vai pedir aqui uma água, né, para os nossos hosts, trazer uma água aqui para a gente, refrescar um pouco. Como surgiu, Ítalo, essa ideia de oferecer atendimento domiciliar para clientes com mobilidade reduzida ou mesmo pessoas acamadas? Eu achei muito interessante, não é? Que na rua aqui do nosso estúdio, não é, tem uma pessoa nessa condição, não é, acamado, e já lhe vi se dirigindo à residência da pessoa para fazer esse atendimento, né? Como surgiu essa ideia? Então, ela surgiu a partir do seguinte, eu recebi, me perguntaram, Ítalo, cara, você faz atendimento a domicílio? Porque eu já procurei aqui e ninguém faz. Meu pai é acamado, meu pai é doente, minha mãe ela já é idosa, ela já tem ali problemas de mobilidade, e é muito mais difícil para a gente estar levando a barbearia, colocar num carro, né, fazer toda essa questão que vai ser muito mais doloroso para ele. E aí eu falei, cara, mas isso aqui vai passar de um simples serviço que eu vou fazer e vou cobrar. Isso aqui também, de certa forma, é a gente humanizar mais um trabalho. Claro. Porque você pensar, por exemplo, numa pessoa que já sofreu tanto na vida e às vezes não poder nem ter isso, e eu poder proporcionar esse conforto a mais para ela, para mim também é muito gratificante. E aí foi quando surgiu essa ideia, poxa, eu vou fazer agora atendimentos a domicílio, né, a idosos que já têm uma mobilidade ali reduzida. E junto com isso, acabou sendo muito bom para mim por conta de eu aprender muita coisa. Meu aprendizado de vida, conversando com essas pessoas ali de 70 anos, 80 anos, que já viveram muito e tem muitas coisas boas para oferecer para a gente, enriqueceu muito mais aí, me melhorou como profissional e também como pessoa. Então, eu sou feliz por fazer isso, é meio que um trabalho assim que eu gosto de fazer também. Social, exatamente. E o desafio logístico, né? Para você, desafio logístico e técnico para realizar esse atendimento fora do salão. Como é que é isso? Bem, as pessoas falam, mas você cobra X para cortar na sua barbearia e cobra Y para cortar a domicílio. A gente tem algumas questões que realmente são mais complexas. Quando você vai a domicílio, você tem que ter o tempo de organizar todo o seu material, tá se deslocando, e quando chega lá a gente tem situações adversas, a gente não tem uma boa iluminação, muitas vezes a cadeira ali, ela não é uma cadeira que vai reclinar, a gente não vai conseguir regular, então às vezes já acaba forçando um pouco a coluna. Mas, tudo enfim, isso precisa ser pensado, né? Tudo isso precisa ser pensado, para a gente estar indo lá e fazer esse trabalho. Mas é como eu digo, né, vale muito a pena quando a gente vê aí o sorriso e a felicidade de cada um dos clientes que a gente atende. Que maravilha. Diferenciais do Salão Estilo que fazem dele hoje uma referência em Demerval Urbano. Quais são os diferenciais, o que tu entrega, que faz do Salão Estilos essa referência? Bem, algo que eu aprendi com minha mãe, né, com Luzimar Paulino, que é uma cabeleireira que até hoje atende, e ela sempre colocou o seguinte, né,
Na verdade, quem começou, Estilo, na verdade, ela que fez essa marca, né? Estilo, né? Salão Estilo. E hoje a gente é Estilo, Salão e Barbearia. Mas ela sempre colocou Salão Estilo, sua beleza em detalhes. Então, quando eu comecei, eu trouxe muito isso presente nos meus trabalhos, sua beleza em detalhes. E os clientes falam, cara, o teu corte, ele foi praticamente igual ao corte que eu fiz em outra barbearia. Mas o detalhe que tu entrega aqui é o que realmente faz a diferença e é o que realmente me fez fidelizar aqui. Não só esses detalhes, por ser detalhista, mas o atendimento, de fato, ali de qualidade. Porque você ser, como é que eu posso dizer, ter um bom atendimento educado e você ter um bom atendimento são duas coisas diferentes. Eu posso ser educado de forma ali muito ríspida com o cliente, mas eu posso ser educado. Bom dia, boa tarde. Ou posso ter um bom atendimento, né? Eu posso realmente estar ali empolgado, né? Falar com energia. Motivado. Então a pessoa chega, bom dia, cara, tudo bom, tranquilo, tal. E eu posso chegar, bom dia, vamos aqui pro seu corte. É completamente diferente, é frio. Então isso faz muita diferença. Muitos profissionais hoje, eles não veem isso como algo que realmente faz um diferencial, mas faz um diferencial gigantesco, né? A pessoa se sentir bem, além de ter um trabalho feito. Então você vai onde você se sente bem, onde você realmente, a pessoa, parece que ela transmite que gosta de você ali. Então, eu acredito que isso é um grande diferencial. Tô fazendo aqui, lembrando aqui do slogan do salão, sua beleza em detalhes. Em detalhes. O que casa perfeitamente com os 3 pilares do visagismo. Dos detalhes. Exatamente. Os detalhes da estética, da essência e da intencionalidade. Bem interessante. Como é que você se mantém atualizado sobre tendências e técnicas de barbearia? Bem, eu procuro fazer especializações 2 vezes por ano. A gente tem uns workshops, né, as conferências que acontecem em Teresina, vem profissionais de várias áreas, de vários estados, que estão sempre se atualizando, às vezes vão para fora. E eu procuro fazer pelo menos 2 vezes ao ano atualizações do que vai acontecer, das tendências que vêm para o ano que vem. Por exemplo, esse ano é uma tendência um cabelo mais cortado com tesouro, umas camadas para trás, uma barba italiana. E tudo isso eu vi há 1 ano atrás. Então, ano passado eu já estava vendo isso, já estava estudando, já estava aperfeiçoando técnicas para esse ano estar preparado para receber os clientes que já estão chegando, né, com essa ideia para fazer. Barba italiana. Como que é isso? Bom, barba italiana é uma barba muito elegante, né? Basicamente, como o próprio nome fala, na Itália é bastante utilizada, um bigode que fica mais em destaque e laterais mais raspadas, um degradê que é feito e você deixa essa parte aqui do bigode do cavanhaque em evidência. E vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo para falar sobre o nosso parceiro, o Estúdio Glam. Você mais bonita. O Estúdio Glam é o nosso parceiro responsável pela nossa make e o nosso cabelo. Estúdio Glam, você mais bonita. Ítalo, ainda sobre inovações e diferenciais, alguma tecnologia ou ferramenta inovadora que você utilize no teu dia a dia? E a gente tem um sistema que a gente passou a utilizar. O que começou a acontecer? Eu comecei a ter uma demanda alta de clientes. Isso gerou ali muitas pessoas aguardando. Só que hoje, com as correrias que todo mundo tem, ninguém tem tempo para estar esperando ali. Claro. Né? Então eu falei, vou começar a agendar agora. E aí começou a ter um problema. Poxa, agora manda mensagem, às vezes demora para responder, para marcar um horário. Então o que eu fiz? Eu falei, vou colocar um sistema de autoagendamento. E aí o cliente ele já entra no site, entra no link, no site, fica na bio do Instagram, do WhatsApp. E ele faz o autoagendamento dele, marca o dia e o horário em menos de 1 minuto. Ele já marcou o dia e o horário dele, é só ele comparecer. Então esse sistema ele já possibilita o cliente marcar o horário dele de forma rápida e prática e também me possibilita ter aí os números do negócio, né? Eu tem a questão da gestão, do que entra, do que sai, eu posso colocar as despesas. Então foi o sistema que eu coloquei que me ajudou muito, né? E também se tornou um diferencial, né? Justamente para não estar demorando tanto a responder os clientes. Porque às vezes o cliente é bem apressado, né? Tem o seu corre e tudo mais. Tem aquele cliente que também não tem aquele tanto corre, mas é aquele cliente mais apressado, mais estressado, né?
E aí, a gente, dentro desse contexto de pressão, essas coisas, de lidar com o cliente, não é? Como é que você lida com essa pressão entre manter o equilíbrio, não é? Entre a qualidade do serviço e atender a expectativa do cliente? Bom, é justamente o que eu falo, né? A gente está sempre preparado para as novas exigências do mercado. A gente tem um cliente que está buscando cada vez mais qualidade. Qualidade no Então, serviço. Né? eu comecei a ter esse problema de, o cliente está achando que a gente está demorando, o nosso problema está sendo no atendimento, a gente está demorando a responder. Então, vou colocar um sistema de autoagendamento. O cliente entra, marca e resolveu o problema. Então, aí a gente já melhora isso. Outra questão, eu sempre separo os meus horários com um tempo que eu vou conseguir atender com qualidade. Então, normalmente não faço correndo, eu sempre atendo de 40 em 40 minutos um corte. Se é corte de barba, é um tempo que já se estende. Se é uma química que a gente faz também, hoje o público masculino já é um público que tem uma aceitação melhor, químicas, né? A gente faz, né? Tonalização de barba, né? Um cliente que quer colorir o cabelo, né? Meu cabelo aqui já tá uns brancos, eu não quero que apareça agora, quero dar aqui uma disfarçada, a gente faz. Né? Ou um cabelo que tá muito cacheado, não, eu quero um cabelo mais alinhado aqui, para minha imagem vai fazer mais sentido. A gente faz procedimentos de desondulação. Então tá sempre antenado, né? No que o cliente, com as tendências, né? E o que o cliente espera. E como lidar com aquele cliente que não sabe bem o que quer? Esse é difícil. É difícil, né? Caramba. Realmente, a gente está preparado para entregar o que vai ficar melhor. Tem cliente que chega e fala assim, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Cara, eu não sei, tá em tuas mãos, porque nem eu mesmo sei o que eu quero. Né? E aí é difícil. A gente acaba tendo uma responsabilidade maior, que a gente vai entregar algo para o cliente que nem ele mesmo sabe o que vai ser. Nem ele mesmo sabe o que vai querer, né? Mas aí com o visagismo acaba ajudando muito, porque a gente consegue ter muito mais assertividade na imagem, né? E o cliente, não é que ficou realmente legal, ficou bem proporcional aqui, todos os aspectos ficaram legais e eu gostei, né? Estratégia para manter a saúde mental e o equilíbrio em meio a tantas responsabilidades. Porque quem trabalha com o cliente, quem trabalha com a beleza, com a autoestima, tem uma responsabilidade tanto. Então, como manter a saúde mental nesse universo? Então, acredito que é não se cobrar tanto, né? Hoje a gente tem uma sociedade que se cobra demais. E por muito tempo eu me cobrei muito. Às vezes o cliente ficou legal, gostei demais do cabelo aqui, do que você fez, só que eu não gostava. Cara, poderia ter feito melhor. Eu dizia, olha, eu acho que poderia ter feito melhor. Então, às vezes, essa autocobrança acaba gerando prejuízos para a nossa saúde mental. Então, não se cobrar tanto é um primeiro passo, né? E, claro, você realmente não levar os problemas. Às vezes tem um cliente que é realmente cliente chato, né? Cliente que você não gosta, né? É difícil de lidar. Então a gente realmente tem que levar numa boa, não pode levar aquilo pro pessoal, realmente saber atender todo mundo e ter uma tranquilidade. Eu sou muito tranquilo, né? Eu conheço muita gente que é muito esquentada, muito estourada, qualquer problema, que minha vida é isso, minha vida é aquilo. Eu sempre fui muito tranquilo, né? Já é do meu temperamento, então eu agradeço muito por ser assim, que me ajuda, e caso necessário buscar alguma ajuda, buscar alguma ajuda psicológica, né, para estar ajudando aí. A gente sabe que hoje em dia, com essa pressão, com ansiedade que muita gente tem, e com justamente a questão do preconceito em buscar ajuda, as pessoas acabam se martirizando e sofrendo caladas, né, e buscar ajuda é necessário, caso precise, né. Sobre construção ainda nesse contexto, né, sobre construção e manutenção do bom relacionamento com o cliente. Então, eu gosto de dizer que meus clientes são meus amigos, né? Tem cliente meu que ele falou semana passada, ele falou o seguinte, cara, eu venho aqui e meu cabelo nem tá tão grande, mas eu gosto de vir aqui, de conversar, uma resenha legal, a gente conversa, né? É bacana, né? Tu fala as tuas histórias. Sobre o que a gente estava dizendo, que não é só um espaço de corte de cabelo, de barba, mas é um espaço de conexão. De conexão. Eu, por exemplo, dentro desses 8 anos que eu tenho de barbearia, eu aprendi muita coisa. Assim, eu acredito que eu tive uma evolução pessoal e profissional muito grande, porque eu atendo pessoas das mais variadas áreas. Eu atendo médico, eu atendo advogado, eu atendo jornalista. Então, assim,
os 40 minutos que eu passo com o cliente, aquela conversa eu aprendo muita coisa, né, de várias áreas. E isso eu trago para mim e eu compartilho com outras pessoas, né? Então o cliente chega ali com um problema, eu, olha, cara, acho que se você fizer isso, né, a gente acaba dando algum conselho, né, que se a pessoa souber acatar, pode ser que vai ajudar, a gente motiva, né? E aumenta a autoestima não só no sentido físico, melhorando a imagem, mas na questão mental, cara. Tu é um cara inteligente, tu é um cara que vai conseguir alcançar teu objetivo. E a gente está presente em muitos momentos especiais. Por exemplo, casamentos. Eu já preparei muitos noivos para casamento, né? Então, para mim é uma honra, tá assim, né? Então a gente acaba tendo... O barbeiro, ele é uma pessoa que ele está presente em momentos felizes, por exemplo. Pessoal, cara, eu vim cortar o cabelo porque amanhã é minha formatura, amanhã eu vou casar, é meu aniversário, então são... Né, vou para uma entrevista de emprego. Vou para uma entrevista de emprego, né? Ou então, olha, cara, agora eu já sou um profissional que eu subi de nível, eu preciso de uma imagem mais alinhada com o que eu vou passar, então a gente está presente em todos esses momentos e eu fico muito feliz por isso. Fidelização. Como Exatamente. é que é fidelizar o cliente? Bem, a fidelização é algo que até hoje eu estudo, né? A gente estuda isso constantemente porque o mercado, as pessoas, elas mudam as exigências dela, né? Por exemplo, primeiro, um bom atendimento. Eu acredito que fazer um bom trabalho é obrigação. Né? Ter obrigação. A pessoa, eu corto o cabelo bem. Eu conheço profissional. Corto o cabelo bem, mas aqui tá fraco. O cara, mas às vezes o atendimento não tá tão bom. Então você tem que cortar muito bem, você tem que atender bem. O seu ambiente tem que estar limpo, tem que estar organizado. Você tem que ser exigente com todos os fatores, com né? todos a sua fachada, os aspectos, né? Todos os aspectos do negócio. Inclusive agora a gente está reformando lá o espaço, né? Para trazer mais aconchego. A gente está fazendo uma recepção só para o cliente aguardar, um local bem bacana, bem confortável. Porque eu me preocupo com isso, né? O cliente ir e ele se sentir bem no ambiente, né? Não só fazer um corte de cabelo e ir embora. Então acredito que todos esses aspectos, atendimento, bom trabalho e um local ali aconchegante vai fazer ele realmente ser fidelizado. Teu trabalho já inspirou outros jovens? Ah, já. Vários, né? Eu sempre recebo, inclusive, as perguntas do seguinte: cara, eu vim aqui porque eu quero saber se quando é que tu vai abrir uma turma de barbearia básica, porque eu pretendo entrar na área. E eu já recebi esse convite várias vezes e até comecei a pensar, cara, e se realmente eu abrir uma turma, né, para barbearia e tal? Eu acredito que pode ser muito bacana, muito legal. As pessoas, olha, no dia que tu for abrir uma turma, me chama que eu já tô inscrito, né? Então, e outras pessoas realmente começaram, olha, cara, eu vi tu trabalhando e tal, e eu achei bacana. E vou fazer o curso de barbeiro. E teve gente que começou o curso de barbeiro, né? Realmente fez. E hoje já tá atuando. E falou que teve essa inspiração, né? Que bom. Sobre ações sociais, né, projetos que beneficiam, você já participou de alguma ação social? Já, né, como barbeiro? A gente já participou, tipo, né? Dia de beleza ou coisa parecida? Teve uma igreja que ela fez um projeto social aqui na cidade, isso já tem um tempo, e a gente teve o convite de estar indo, né, para estar cortando cabelos, né, das pessoas ali, que eram pessoas ali que tinham realmente algum tipo de... Como é que eu posso dizer? É uma ação social, né? Responsabilidade social. Foi um dia que foi feito várias coisas, não só isso, né? Ajudar em questões de documentação e tal. E a gente foi lá e também cortou cabelo, né? E participou dessa ação, que foi bem legal. Que bom. É muito importante, né? Sim, sim. Que o empreendedor ele também tenha esse lado, veja essa questão mesmo da responsabilidade social. Isso. A gente está caminhando aqui para as nossas finalizações. Eu queria te perguntar qual é a maior lição que você aprendeu ao longo dessa trajetória como barbeiro, como empreendedor. Eu acredito que, primeiro, a persistência. Você tem que ser persistente naquilo que resiliente, muitas vezes. Resiliente, né? A gente tem que ter a capacidade ali de realmente se curar das feridas que a gente vai tendo durante essa caminhada, né? Porque não é fácil. Às vezes uma crítica, você não pode deixar que uma crítica lhe derrube, ou que às vezes algo que deu errado, né, venha lhe colocar para baixo. Então, ter a persistência, ter resiliência e fé. Eu acredito que fé, né, componente fundamental, né? Acreditar em Deus. Sim. E também em você mesmo é muito importante para você chegar, né? E às vezes até ultrapassar onde você imaginava. Eu, por exemplo, eu já cheguei num ponto onde eu não imaginava, assim, eu já cheguei num ponto que eu
falei, poxa, cara, eu pensei que ia demorar muito para acontecer, sabe? E às vezes você vai trabalhando, vai colocando um passo de cada vez, você vai alcançando seus resultados. Que bom. O que você diria para alguém que está começando? Bem, primeiramente, muita gente me pergunta isso, né? Eita, olha, estou começando. Inclusive, até esses dias até teve o simpósio das profissões, né? Que eu estive lá, eu fui muito feliz, né? E agradeço muito pelo convite. Então, assim, primeiramente é você ter um foco, né? Foque em alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você se inspira. Então, depois disso, faça um plano, um projeto, pequenos passos que vão lhe levar para aquilo ali. Porque muitas vezes você só vê tudo pronto, por exemplo. Às vezes a pessoa vai na minha barbearia hoje e vê, olha, cara, tá uma barbearia bonita, bem projetada. Mas quando eu comecei com o que eu tinha. Então, assim, comece pequeno, mas pense grande. Né? Então, comece com o básico, com o simples, mas tenha uma ideia de crescer e melhorar. Aquela coisa do primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Depois a gente melhora, né? Isso. Então, às vezes a pessoa acha inalcançável, mas primeiro faça isso. Acredite em você e todo dia estude e melhore cada vez mais. Que quando você perceber, você já vai ter alcançado e até ultrapassado aí sua meta, objetivo. Como é que você gostaria de ser lembrado pelos teus clientes? Amigo, uma pessoa carismática, simpática, alguém que se importa de fato ali com a imagem dele e que realmente queira entregar o melhor. Eu quero entregar o melhor de mim para os meus clientes e ser lembrado pela excelência no meu trabalho. Não só no trabalho, mas pela pessoa que eu sou. Como é que tu define sucesso no teu empreendimento? Sucesso é você estar feliz, você conseguir ter felicidade naquilo que você faz, você conseguir, claro, ter uma remuneração, um sucesso financeiro naquilo que você faz e principalmente você fazer pessoas felizes com o seu trabalho. Ou seja, não é tudo só financeiro, né? Não é tudo só financeiro, porque às vezes você mesmo não está feliz e você não consegue fazer as pessoas felizes. Às vezes tem gente que ganha dinheiro, mas com um trabalho de péssima qualidade. Mas às vezes a pessoa você vai ter dinheiro com aquilo, mas você não está entregando o seu melhor. Eu acredito que a gente tem que fazer as coisas como se fosse para Deus, né? E quando você faz as coisas como se fosse para Deus, você vai sempre entregar o seu melhor. Buscar excelência. Exatamente. Buscar excelência. E para finalizar, Ítalo, qual seria a mensagem de motivação para quem deseja empreender e se destacar? O que você deixaria de mensagem para quem deseja seguir o mesmo caminho que o seu? Bem, como eu falei, eu uso 3 palavras na minha vida: persistência, resiliência e fé. Essa é a base que eu trago comigo para eu alcançar os meus resultados até hoje. Então, você que quer empreender, seja a área que for, pense nisso. Então, comece, estude, melhore e depois repita tudo isso novamente. Acredito que essa é a fórmula do sucesso e se você alcançar, aí, conseguir acompanhar esses 3 passos, você vai atingir o seu sucesso. Com toda certeza. Eis a fórmula, né? Exatamente. Existe alguém especial a quem você gostaria de deixar também uma mensagem? Minha mãe, Luzimar Paulino, né, a minha maior incentivadora. Minha mãe é incentivadora em tudo, né? Desde quando eu falei, mãe, eu vou estudar isso, vou fazer aquilo. Ela foi quem sempre me incentivou, sempre me auxiliou e também não me deixou desistir. Então, mãe, muito obrigado por isso. Que maravilha, que mensagem linda, né? Nesse clima de agradecimento, gratidão, quero te agradecer, tá? Por ter aceitado o nosso convite, tá? Em nome da Descartes Balaio Cultural Produções, por vir aqui compartilhar tuas jornadas, tuas experiências, para que os nossos espectadores possam, de fato, refletir sobre a importância de empreender, sobre coragem, sobre resiliência, para alcançar os sonhos, né? Uma conversa muito inspiradora, estou muito feliz, muito obrigada por ter vindo aqui, ok? Eu que agradeço pelo convite e muito obrigado. E assim chegamos ao final da nossa conversa, tivemos uma tarde muito agradável, mais uma história bacana que nos inspira e nos conecta. Obrigada a você que ficou conosco nessa jornada e a gente se vê no próximo episódio.